Porque eu nunca trocaria minha vida atual pela versão de 20 anos. O poder da maturidade. A dor silenciosa que revela a sua melhor fase. Acabamos de mergulhar na dor silenciosa de se sentir perdido na vida adulta, reconhecendo que essa inquietação é, na verdade, um portal para o seu despertar. Mas e se eu te dissesse que, paradoxalmente, essa fase de transição que muitos chamam de crise está te conduzindo para a sua melhor fase? Existe uma frase poderosa, um murmúrio que se transforma em grito de liberdade para muitos que atravessam as décadas dos 30, 40 e 50 anos. Eu não me troco pela minha versão de 20 anos. É uma declaração de autenticidade, um reconhecimento do imenso poder da maturidade e, ao mesmo tempo, algo que assusta profundamente a sociedade. Afinal, fomos condicionados a idolatrar a juventude eterna, a temer a passagem do tempo como se ela nos roubasse algo essencial, em vez de nos entregar a verdadeira essência. Essa frase, não me troco pela versão de 20 anos, carrega consigo o peso de uma jornada de individuação intensa, de experiências que, embora por vezes dolorosas, lapidaram quem você é hoje. Aos 20 anos, a persona ainda está em construção. A máscara social é quase um uniforme diário para tentar se encaixar nas expectativas alheias. Há uma busca frenética por validação, por aprovação externa, por um lugar na corrida dos ratos. As decisões são muitas vezes tomadas sob a influência da impulsividade, da inexperiência, da pressão para ter tudo e ser tudo ao mesmo tempo. O propósito ainda é nebuloso, muitas vezes confundido com ambições superficiais que a sociedade nos impõe como sinônimo de felicidade e realização. Há um vazio existencial que, embora presente, é camuflado pela energia da juventude e pela distração constante. Aos 20, a gente não tem a sabedoria de discernir o que é genuíno do que é ilusório. A intuição muitas vezes é abafada pelo barulho das opiniões alheias e pelo medo de desapontar. Há uma ingenuidade que nos torna mais suscetíveis a relacionamentos tóxicos, a empregos sem sentido, a sacrifícios que, no futuro, percebemos que não valeram a pena. O corpo pode ser forte, a energia abundante, mas a saúde mental muitas vezes é negligenciada, em nome de uma produtividade desenfreada e de uma busca incessante por um futuro idealizado. Essa é a dor silenciosa que muitos só percebem anos depois, ter vivido uma parte significativa da vida, seguindo um roteiro que não era seu. Mas é exatamente por ter atravessado esse período de testes, de erros e acertos, de desilusões e pequenos triunfos, que a frase não me troco pela versão de 20 anos ganha tanto significado. Ela é a declaração de que a maturidade trouxe uma clareza que a juventude jamais poderia oferecer. É a constatação de que o autoconhecimento adquirido ao longo dos anos, as transformações internas e a redescoberta da essência valem infinitamente mais do que a efêmera glória dos primeiros anos da vida adulta. É o início de uma vida vivida com propósito real, com autenticidade inegociável e uma paz que transcende o exterior. Essa é a sua melhor fase chegando, mesmo que ela venha mascarada de crise. Reflita: qual é a maior lição que sua versão atual gostaria de ter ensinado à sua versão de 20 anos? Compartilhe uma palavra que represente essa lição nos comentários abaixo, curta o vídeo para mais conteúdos transformadores e inscreva-se no canal Evolução Saudável para acompanhar essa jornada de autoconhecimento. Desconstruindo o mito da juventude eterna. A sociedade, com sua fixação na juventude, tem dificuldade em compreender o poder da maturidade. Ela nos bombardeia com mensagens de que envelhecer é sinônimo de declínio, de perdas, de irrelevância. Vemos propagandas de produtos anti-idade, cirurgias que prometem reverter o tempo, e uma cultura que glorifica a inexperiência em detrimento da sabedoria. Isso gera um medo coletivo de abraçar as décadas dos 30, 40 e 50 anos, como se fosse o início do fim. Mas essa narrativa é uma máscara que a própria sociedade veste para nos manter presos à corrida dos ratos, sempre buscando o externo, o superficial, em vez de nos voltarmos para a plenitude que reside em nosso interior. Ocorre que a maturidade traz uma clareza de visão que a juventude, por mais vibrante que seja, simplesmente não possui. Aos 20 anos, somos frequentemente reféns das expectativas alheias, da necessidade de nos encaixar, da urgência em provar nosso valor para o mundo. Tomamos decisões baseadas no que deveríamos fazer,
no que traria sucesso segundo os padrões impostos, e não no que realmente ressoa com a nossa essência. Essa busca incessante por aprovação externa cria uma persona que, com o tempo, se torna uma prisão. E é justamente quando essa persona começa a apertar, a sufocar, que o despertar para a autenticidade se inicia. A dor silenciosa de se sentir perdido que muitos experimentam na vida adulta é, paradoxalmente, um dos maiores sinais de que a melhor fase está por vir. É a sua inquietação se transformando em um convite para a jornada de individuação, o caminho que Carl Jung descreveu para nos tornarmos inteiros. Essa frustração com o superficial, com o que não preenche o vazio existencial, não é um problema, mas uma bússola. Ela está te apontando para um propósito mais profundo, para uma realização que transcende o material e abraça o sentido da sua existência. É a sua intuição ganhando força, se sobrepondo ao barulho externo. Aos 20, a gente não tem a perspicácia de entender as entrelinhas das relações humanas, de discernir a bondade fingida ou as motivações ocultas. Aprendemos isso com as quedas, com as decepções, com as traições que a vida, inevitavelmente, nos apresenta. A sabedoria de não se importar mais com o que pensam, a paz de estar em solidão sem se sentir solitário, a coragem de dizer não ao que não te serve. Tudo isso é fruto de um processo de transformação que só a maturidade proporciona. É por isso que, para muitos que atravessam essa crise de sentido, a versão atual é infinitamente mais rica, mais livre e mais conectada com o verdadeiro eu do que a versão de 2 décadas atrás. É a plenitude que se conquista ao despir as máscaras e abraçar a própria essência. A liberdade de abraçar sua verdadeira essência. Essa recusa em trocar a versão atual pela de 20 anos é uma declaração de liberdade conquistada. É a maturidade se manifestando como um escudo, não contra o mundo, mas contra as próprias ilusões e as expectativas alheias que nos aprisionaram. Aos 20, a gente tenta caber em todos os lugares, em todas as definições de sucesso que a sociedade nos oferece. Aceitamos empregos que nos drenam a alma, mantemos relacionamentos por conveniência ou medo da solidão, e nos submetemos a uma corrida dos ratos exaustiva em busca de uma felicidade que nunca chega. Essa é a dor silenciosa de quem viveu para o deveria e não para o quero. Mas com o tempo, com as cicatrizes das frustrações e o acúmulo de experiências, a gente começa a sentir um despertar interno. O vazio existencial, que antes era uma inquietação incômoda, se transforma em um catalisador para a autenticidade. Você começa a entender que a sua verdadeira identidade não precisa de aprovação. Ela apenas é. E essa compreensão é revolucionária. Carl Jung, com sua profunda visão, nos mostrou que esse é o caminho da individuação. O processo de se tornar um ser íntegro, livre das máscaras e das personas que não nos representam mais. É a sua essência aflorando, bruta e poderosa. Aos 20, a saúde mental é muitas vezes vista como algo secundário. Em nome da produtividade e da busca por conquistas, a gente se joga de cabeça, negligenciando os sinais do corpo e da mente. Com a maturidade, surge uma sabedoria que prioriza o bem-estar integral. Você aprende a dizer não ao que te drena, a proteger sua energia e a investir em hábitos que verdadeiramente te nutrem. Essa é a plenitude que não se compra, mas se constrói, dia após dia, com atos de auto-amor e autoconhecimento. É a paz que vem de estar em alinhamento com seu propósito. O que assusta a sociedade nessa declaração de não me troco é justamente a liberdade que ela representa. Uma liberdade de não estar mais preso ao passado, de não buscar validação no olhar do outro, de não temer o futuro. É o poder de redefinir o sentido da vida, de abraçar as rugas e as marcas do tempo como prova de uma jornada rica, e não como sinais de declínio. Essa é a melhor fase chegando, porque ela é pautada pela sua verdade, pelo seu ritmo, pela sua essência. Pense, o que a sua versão de 20 anos se surpreenderia ao saber sobre a sua vida hoje? O que você diria a ela que a acalmaria, que a encorajaria a ser mais autêntica? Compartilhe um conselho que daria à sua versão mais jovem nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se no Evolução Saudável para mais reflexões transformadoras, celebrando a plenitude da maturidade autêntica. Se essa ressonância com o poder da maturidade e a declaração de não me troco pela versão de 20 anos tocou você, saiba que essa é a sua essência vibrando, reconhecendo a verdade de uma transformação profunda.
Não se trata de uma negação do passado, mas de uma celebração do presente e de uma antecipação do futuro, vividos com uma autenticidade que só a experiência pode proporcionar. A sociedade pode continuar a glorificar a juventude e a vender a ilusão de uma felicidade superficial, mas você, que sente o despertar acontecendo, sabe que a plenitude reside em outro lugar. No autoconhecimento, na liberdade de ser quem realmente se é e na paz que emerge dessa reconexão. O vazio existencial que talvez você tenha sentido em fases anteriores, ou até mesmo a dor silenciosa de se sentir perdido, são agora vistos sob uma nova luz. Não são falhas, mas catalisadores. Eles foram os guias que te empurraram para fora da corrida dos ratos e para dentro da sua jornada de individuação, o caminho que Carl Jung descreveu para nos tornarmos inteiros. Cada frustração, cada inquietação, cada momento de questionamento foi um passo essencial para despir a máscara da persona e abraçar o seu verdadeiro eu. Essa é a realização que transcende o material e o reconhecimento externo. Sua melhor fase não é definida por sua idade cronológica, mas pela sua capacidade de viver com propósito, de tomar decisões alinhadas com seus valores inegociáveis e de priorizar sua saúde mental e bem-estar acima das expectativas alheias. É a sabedoria de discernir o que realmente importa e a coragem brutal de seguir esse caminho. Mesmo que ele seja diferente do que a maioria segue, você está aprendendo a ser seu próprio ponto de apoio, sua própria fonte de validação, construindo uma vida que é um reflexo fiel da sua verdadeira identidade. Permita-se viver essa fase, com toda a sua intensidade. Celebra cada aprendizado, cada cicatriz, cada ruga que conta uma história. A maturidade não é o fim, mas o florescer de uma consciência mais profunda, de uma essência mais lapidada e de uma paz que a juventude em sua impetuosidade raramente alcança. Você está no auge da sua capacidade de ser autêntico, de viver com significado e de desfrutar de uma felicidade genuína que nasce da sua própria verdade. Não há troca que valha essa liberdade. Se você sente o poder da maturidade em sua vida e se recusa a voltar à sua versão mais jovem, compartilhe nos comentários o que mais te inspira nessa jornada. Curta o vídeo e inscreva-se no canal Evolução Saudável para continuar explorando o caminho da autenticidade.